ter você aqui conosco novamente. Nós estamos iniciando uma nova temporada do Estudo com a Palavra. Eu hoje estou aqui com meu amigo Rogério. Nós vamos iniciar o estudo da lição desta semana, mas antes eu vou pedir para Rogério fazer uma oração para buscarmos a presença de Deus aqui, nos dando orientação no que vamos estudar. Okay. Querido Deus, muito obrigado porque temos essa oportunidade de começar novamente um novo estudo, uma nova temporada. Que o Senhor possa nos abençoar durante esse trimestre, que o Senhor possa fazer com que nossa vida seja mudada através dos ensinos que estão no Evangelho de Marcos. Isso que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nós estamos, como eu falei, iniciando um novo trimestre e essa temporada vai de julho até setembro. E nós vamos estudar durante essa temporada o Evangelho de Marcos. No tópico desta semana é o princípio do Evangelho. Nós iniciaremos o estudo aprendendo que as Escrituras relatam a respeito de Marcos, incluindo seu fracasso inicial e a sua posterior restauração. Ao longo da temporada, nós vamos juntos buscar descobrir por que um missionário fracassado e depois restaurado escreveu esse livro. E também nós vamos ver que ficará claro que nesse livro há não apenas um segredo, mas uma revelação surpreendente. E eu convido você a nos seguir durante cada semana para entender melhor a respeito da vida de Cristo e a sua missão quando esteve aqui na Terra. O verso para memorizar dessa semana encontra-se em Marcos 1, versos 14 e 15, que diz o seguinte: Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia e pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos 1, versos 14 e 15. E baseado neste pensamento, Rogério, quem foi Marcos e que lição podemos tirar da sua experiência? E aí eu vou te fazer já uma segunda pergunta. Você daria oportunidade a um fracassado? Eita, poxa vida. Então, você sabe que os evangelhos, eles têm duas coisas em comuns, né? A primeira é que a pessoa não assina o evangelho normalmente, né? Assim como as cartas de Paulo, acontece dele falando que é Paulo e tal. Uhum. E a segunda é que todas têm a história de Cristo, né? Sim. Aliás, o evangelho é justamente a história de Cristo, né? E tem dois apóstolos, né? Os dois discípulos que conviveram de fato com Jesus, que foi João e Mateus, que são os dois evangelhos que foram escritos pelos próprios apóstolos. E outros dois não, né, que é Lucas, que ele é um associado de Paulo, e Marcos, que era um associado de Pedro. Né? Então, o João Marcos, né, que é o Marcos, ele vinha de uma família abastada, né, e ele acompanhou Paulo e Barnabé. Sim. Né? E e depois se associou a Pedro e tal. E nessa associação, nessa vez que ele acompanhou Paulo e Barnabé, teve um problema, né? Qual que foi o problema? O tal do fracasso dele. O fracasso dele é que ele fugiu. Parece que ele fugiu, desistiu de tudo, né? Mas olha, você sabe que de vez em quando eu fico pensando, e a gente tenta colocar no lugar, né, de Marcos. A gente colocou, né, um termo fracassado. Mas não é fácil não, né? Não. Você já pensou, você tá lá, uma pessoa que é abastada, que tem um certo conforto de vida, tá tudo tranquilo na vida dele, e ele vai lá tomar chicotada, ser preso, entrar nessa confusão? Não é tão simples, não é tão simples, né? Pense você aí, você seria capaz de fazer isso? De abandonar o seu conforto pela palavra de Deus? Então é complicado, né? Então foi isso que aconteceu com ele, né? Na verdade, ele foi mencionado, não foi tão mencionado em Atos, né? Mas ele foi mencionado em Atos, né? Em duas ocasiões. Provavelmente ele era um rapaz jovem, né? Quando aconteceu as coisas de Atos, né? E ele foi mencionado falando que ele voltou, mas a gente não sabe de fato porque ele voltou. Voltou, né? Só fala que ele desistiu, né? Que ele desistiu, né? E depois
não fala mais, depois fala faz uma discussão e a gente descobre que Barnabé era tio dele, né, pelo que eu entendi. Sim, é exatamente isso que eu Barnabé ia falar, era o tio parentesco dele. que ele E eu tinha. não sabia, por isso que é bom estudar a lição. Por isso que é bom estudar. Eu não sabia. Eu também não sabia. Quando eu falei, eu digo, olha aqui. Aí, de repente, você pode pensar assim, deu a oportunidade porque ele era parente. Exato. Né? Talvez estudando a gente possa... Mas não, ele mudou de ideia. E sabe quando eu era adolescente? Eu gosto de falar, de ter minha visão de quando eu era adolescente. Que eu acho que adolescentes muitas vezes são tão sinceros. Sim, né? É muito bom a gente falar. Quando eu era adolescente eu não gostava de Paulo. Não gostava de Paulo, justamente porque eu li essa história. Meu, Paulo não dá nem oportunidade pro rapaz. Poxa, não é todo mundo que quer tomar chicotada na vida, né? Se você parar para pensar, é difícil. Né? E eu ficava pensando assim, poxa, né, fracassado, será que a gente daria oportunidade? E olha que interessante, Paulo não estava mais confiando nele. Sim. Né? E Barnabé falou assim, pega o rapaz, deixa o rapaz ajudar. Não, e Paulo falou, não não vai não. E daí os dois brigaram, né? Os dois se discutiram, se desentenderam. Paulo foi com Silas, grande homem também, né? Sim. Grande dupla. E Barnabé foi com Marcos. Com Marcos. E nessa história toda, a gente pensa, talvez a gente tenha dificuldade de dar uma segunda chance. Colocando agora no lugar de Paulo, né? Sim. Poxa, na hora, um momento que eu mais precisei, o rapaz me abandonou. Né? Você tem a atividade para desenvolver, você está contando com a ajuda e ele vai embora. Aconteceu várias vezes comigo na minha profissão. Né? Eu sou analista de sistemas e eu sou líder de desenvolvimento. Daí chega lá, o rapaz, na hora que eu estou mais precisando, ele vai lá e vai embora. Vai embora. Né? E daí eu tenho que fazer o trabalho dele. Né? Isso acontece, eu fico bravo, sabe? Sim. Fico bravo, não gosto não. Né? Mas eu acho que isso acontece com todo mundo. Eu já passei por situações de trabalho que você está contando, aí a pessoa vai e não aparece para trabalhar, aí sobrecarrega o que fica trabalhando. Exato. Então acho que talvez tenha sido por esse caminho que o Paulo tenha pensado. Exato. O cara nem começou o negócio, já viu que não vai dar conta, vou tocar o barco para frente, vai já para assumir. E daí ele por Paulo ele não teria, né? Ele não seria, deixando claro, né? Quando Paulo faz isso, ele não está querendo falar que ele não tem direito à salvação. Era a questão do trabalho. O trabalho, né? ser ajudante dele. Ser ajudante dele. Então Paulo não quis, mas Barnabé insistiu no rapaz. Né? Que eu descobri que agora que era sobrinho dele. Era sobrinho dele. Mas ele conhecia o rapaz e falou, não, esse rapaz vai dar certo. Vamos investir. E o que aconteceu, né? Poxa, deu muito certo, rapaz, né? A gente vai falar em seguida. Então, assim, talvez eu como humano posso ter uma certa dificuldade para dar uma segunda chance a alguém que fracassou, que falhou comigo, né? Mas Jesus nos dá essa chance, ele nos ensinou todos os isso. Dias. Nos ensinou isso, né? Segunda, às vezes terceira, às vezes, quantas? Se fosse 2 ou 3, né? Tava bom, né? Ele nos dá uma nova chance todo dia. Pois é. Todo dia. E esse aqui é o que você colocou uma coisa bem interessante. Porque assim, quando Paulo se aborreceu porque viu que ele estava meio devagar, ele falou, não vai dar conta, não vou querer uma mala para eu arrastar. Exato. Mas Jesus arrasta a gente todo dia. Pois é. Ele te dá, cada vez que a gente acorda, é uma nova oportunidade para a gente mudar. Isso é uma coisa para a gente parar e pensar. Nós temos a oportunidade diariamente para mudarmos os nossos conceitos, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar e seguir a Cristo, Exato. Que é o mais importante. Uhum. Então, esse fracasso aparente do João Marcos, de certa forma, foi bom, porque Paulo pôde desenvolver o trabalho com outra dupla. E baita dupla, né? E que dupla que eles fizeram. E eles continuaram o trabalho e o João Marcos pôde desenvolver o trabalho dele com Barnabé. Exato. Então, às vezes a gente fica desesperado porque alguma coisa não saiu do jeito que a gente queria, mas Deus sabe cada coisa. Nos mínimos detalhes ele providencia. Exato. Não é? Porque talvez se ele fosse apenas o ajudante dele e continuasse ali, eles não tivessem se desenvolvido como se desenvolveram. Exato. Né? Ia os três juntinhos e ali acabaram indo eram 2 caminhos que eles puderam seguir. Exato. Que é um ponto para a gente pensar. Então, nem sempre o fracasso o aparente fracasso, eu diria, é de fato o fracasso de uma pessoa. Às vezes a pessoa tem qualidades e a gente tem, como pecadores, nós temos o hábito de ver mais os defeitos do que as virtudes. Exato. Sabe que tem um texto na Bíblia que eu gosto, apesar de ter sido traduzido de maneira errada, fala
todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Mas na verdade o texto original seria melhor traduzido como Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. No caso, o fracasso de João Marcos, que de fato foi uma desistência que ele teve, ele deixou de ter, ele desistiu, se desanimou do propósito missionário que ele tinha, né, momentaneamente, né, que essa desistência foi momentânea, isso fez com que tivesse, que seguissem dois caminhos. Então Deus transformou uma coisa ruim numa coisa boa. Né? Então é muito interessante. Porque seria um caminho só, acabaram sendo dois. Hoje nós temos o Evangelho de Marcos. Exatamente. Olha que beleza. Não teríamos o Evangelho se não talvez fosse... não tivéssemos, né? Se não tivesse essa desistência aparente dele, né? Então, essa segunda chance que ele teve acabou ajudando a propagar mais o Evangelho. Sim. Né? Eu marquei aqui uma perguntinha. Um amigo seu já falhou e teve uma segunda chance? Essa experiência transformou uma pessoa, essa pessoa e aqueles que o ajudaram? Isso mudou sua maneira de servir as pessoas? Muitas vezes a gente é transformado por ajudar alguém. A gente acha que está ajudando, mas nós estamos sendo ajudados. Exato. Isso é uma coisa para a gente parar e pensar. Porque quantas vezes nós temos a mesma atitude que o Marcos teve. Não vou seguir, estou cansado, não dou conta, vou embora. E a gente recebe uma segunda chance e aquela pessoa que veio nos ajudar e nos dar essa segunda chance sai mais beneficiada do que a gente. Pois é. Então esse é o grande benefício que eles tiveram e puderam propagar o Evangelho de uma maneira mais efetiva. Se assim a gente pode dizer, né? Essa transformação que Marcos teve, quando ele voltou para trabalhar, fez com que ele crescesse. Exato. Mas você sabe que depois Paulo reconheceu. Depois ele reconheceu, sim. Né? Lá tem alguns textos muito legais, né, que fala de Colossenses 4:10, 2 Timóteo. Exato. Aliás, Timóteo era um grande pupilo, né, de Paulo. Nós estamos mandando Marcos, que é justamente Marcos que falhou, que eu falei que não servia. Está indo aí. Está indo aí, porque ele serve, ele vai ser de grande valor aí. Então, para os Colossenses, Filemon também, né, a carta que ele escreveu a respeito de Filemon, e 1 Pedro 5,13 também fala sobre isso, né? Então, assim, como Marcos ficou importante lá dentro, né? Importante no sentido de ser útil, né? De utilidade. Ele foi útil ao Evangelho, ele foi útil a todos eles, né? Propagação do Evangelho. E assim, isso é muito interessante. Né? Então, a segunda chance que foi dada a Marcos deram frutos gigantescos, né? Sim, frutos maravilhosos, né? De utilidade para o Evangelho. Você me fez lembrar agora uma música, eu não lembro quem escreveu, mas fala assim que Deus é o Deus da segunda chance. Né? Ele vai dizer, eu sei que Deus é o Deus da segunda chance. E ele dá essa segunda chance para você todo dia. Porque todos os dias a gente peca, todos os dias a gente cai, e Ele nos dá a oportunidade de levantar e seguir novamente. Então, isso a mensagem que Marcos nos deixou é exatamente isso, que a gente pode ser transformado e a gente aproveitar a oportunidade que Deus nos dá. Né? E o Marcos aqui, a gente fala do mensageiro, né? Aqui. Que você entendeu desse contexto aqui, quando fala do mensageiro, que ele menciona os 3 personagens principais aqui. Sim, né? Os personagens de Marcos 1, de 1 a 8, fala sobre Jesus, Deus Pai e João Batista, né? Então, o que era João Batista? João Batista, né, que no caso a gente está falando do mensageiro, ele era um rapaz que se vestia como Elias, né? Vivia no deserto. Ele era quando eu vejo assim as pessoas que têm um jeitão diferente, falam que é bicho grilo. Exato. Né? Ele era assim, né, bem diferentão, né? Ele ia lá, comia gafanhotos e mel silvestre e era o mensageiro, né, que falou sobre Cristo, e ele falou, inclusive, que ele não era digno nem de desatar as sandálias do Messias que viria, né? E ele era um mensageiro. Né? E assim, existem 3 textos, né, que no caso de quando Marcos escreveu isso, ele citou 3 passagens do Antigo Testamento, que é o Êxodo 23:20,
que menciona o deserto, Isaías 40, versículo 3 e Malaquias 3, versículo 1, né? Todos eles falando sobre o mensageiro, né? Sobre a pessoa que prepararia o caminho do Messias. Né? E ele menciona o caminho, a jornada de Cristo. Então, todo o livro de Marcos que nós vamos estudar nesse trimestre vai falar sobre a jornada de Cristo. A jornada do nosso Salvador, do nosso herói, né? Exato. Do nosso Salvador, né? Que é justamente isso. Então, foi a visão que ele teve sobre João Batista, né? E a visão que João Batista tinha de Jesus. Sim. Ele nessa narrativa de Marcos, é uma dinâmica, né? Que ele destaca essa jornada de Jesus e o caminho que o levaria à cruz. Exato, né? exato. Que é exatamente o nosso Salvador. E quando a gente começa a estudar, a gente vai vendo cada passo que Jesus deu para nos salvar, para nos tirar desse mundo de pecado. E graças a Deus por isso, porque a gente vive num mundo que a gente não vê a hora dele acabar, né? Não com o medo que as pessoas têm, eu diria, porque muita gente tem medo. Quando fala em Apocalipse, principalmente, meu Pai do céu, é o fim do mundo, o desespero. Não, a gente não precisa ter medo. A gente precisa ter certeza de que tudo isso aqui vai acabar e que vai ser diferente. A gente vai viver uma vida muito melhor com Cristo. E esse Evangelho de Marcos, ele nos traz esta visão do caminho que Jesus fez aqui, o exemplo que ele nos deixou, nos mostrando que é possível. Assim como ele conseguiu, nós também podemos conseguir. Porque Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, nós vamos aprender isso ao longo dessa temporada, ele viveu como humano. Exato. Ele tinha uma comunhão direta com o Pai, mas ele viveu como um ser humano, nos dando o exemplo de que se ele venceu, nós também podemos vencer se estivermos ligados nele. Exatamente. Que é uma parte muito interessante. Então, quando a gente estuda esse Evangelho de Marcos, nós começamos a ver como o mensageiro que está anunciando essas boas novas. Né? Esse é o grande papel do Marcos. Ele fala do batismo de Jesus. E esse Evangelho de Marcos, que significado mais importante ele tem para você, Rogério? Pois é, até sobre o batismo. Olha só, que tem a ver com o significado que tem. Né? O que acontece? Então, a gente falou agora que João Batista não se considerava digno de desatar as sandálias. E ele foi lá e batizou a Cristo. Né? E o batismo era morte pelo pecado e ressurreição. E muita gente, na minha adolescência, de novo falando da minha adolescência, mas por que Jesus se batizou se ele não tinha pecado? Né? Vocês estão enterrando... O exemplo de novo. Era o exemplo. Mas não só isso, era uma profecia. Sim. Por quê? Porque ele morreria pelo pecado da humanidade e ressurgiria. Né? Então era uma profecia. Então a Trindade estava lá, né? O Espírito. E outra coisa, olha só, então o batismo de Jesus, ele representava a morte para o pecado e uma nova vida para o pecador. Sim. E foi exatamente o que aconteceu com Cristo, né? Que ele carregou o pecado de todos nós e ressuscitou. E após isso, o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Né? E olha só que interessante, ele precisaria, sendo um Deus onipotente, precisaria da ajuda do Espírito Santo? Em tese não, mas ele usava como exemplo para mostrar como é que nós deveríamos agir. Né? Nós deveríamos morrer para o pecado para ressurgir, no caso simbolicamente como batismo. Sim. Né? E também ele deixou a dependência, ele deixou... exposta que nós deveríamos depender como exemplo, né? Então foram dois exemplos, o exemplo do batismo e o exemplo da dependência do Espírito Santo na nossa vida. Né? E é bem interessante que Jesus era divino e humano, né? E ele era mais poderoso do que João Batista, né? E ele era o Filho amado que desceu do céu e o Espírito Santo mostrou. Então, assim, teve um contraste de rebaixamento aí, né? Né? Um ser criado fazendo um papel que hoje, que é um papel nobre, né, de você batizar. Os pastores fazem isso, né? Sim. Né, de batizar em nome, né, em nome do Pai, nome de Deus, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? E foi isso, né? E o Evangelho de Marcos, que fala em Marcos, né, que está já em Marcos 1, 14 e 15,
né, fala sobre o tempo que se cumpriu. Olha, que interessante, né? O tempo que se cumpriu. Acho que a profecia mais impressionante que eu acho que tem na Bíblia é a tal das 2.300 tardes e manhãs, que muita gente fica, nossa, sem entender Confuso aquilo. totalmente. Confuso, né? E era justamente o tempo se cumprindo, né? Exato. E daí, depois de 457, se eu não me engano, E acho que eu também não lembro agora exato, mas falando por aí. sobre 457, passaria 70 semanas, né? As 70 semanas, então 490 anos. 490 anos. E já tinham se passado 69. Né? Então, naquele dia, naquele momento do batismo de João Batista, do batismo de Jesus, né? Sim, por João Batista, a profecia de Daniel 9 estava se cumprindo, começando a se cumprir na semana 69, né? Em que ele foi batizado, né? Justamente no ano 17. No ano 27. 457 mesmo acertei. ano. Eu vim olhar aqui, depois eu lembrei que tinha anotado. Exato. Então, assim, e ocorreu o batismo, né, de Jesus naquele dia. Aquilo é muito... Imagina, você sabe que tem uma coisa muito interessante, que Daniel, muitos profetas, Paulo, muitas pessoas que viveram na época da Bíblia, né, eles acreditavam que veriam Jesus sem passar pela morte. Sim. Né? Paulo falava, nós os vivos, tal. Que Eles acreditavam vivos, isso, né? Ellen White também e tal. Muitas pessoas acreditavam que estariam vivas no momento que Jesus voltasse. Daniel é uma exceção, porque ele viu tantos anos para frente, tantos anos, 2.300 anos para frente, né? E ele enxergou, olha que especial é isso, né? Ele sabia que esse tempo ia demorar, ele sabia que ele não iria ver a volta de Cristo, ver a salvação do pecado totalmente, mas ele saberia que depois de 490 anos viria o Messias e chegaria o tempo sendo cumprido, né? E o reino está próximo, o reino estava próximo, e ele pediu um arrependimento em Cristo. Olha que coisa especial, é isso que significa para mim. Sim. Né? Você sabe que você fala uma coisa que eu não tinha ainda parado para pensar. É verdade, todos os outros falavam que nós estivermos vivos, veremos Jesus. Uhum. E Daniel viu lá na frente. A profecia de Daniel é uma profecia muito interessante de ser estudada. E agora, assim como você falando da sua adolescência, quando eu era mais nova, eu falava, gente, é muito número na minha vida. Não dou conta, eu não sou de exatas. Então, para mim era muito número. Uhum. Mas assim, tirando os números, mesmo que você não faça a conta, você ler e entender o que ele estava contando, prevendo lá na frente, é impressionante. É um livro muito especial. Muito especial. E a relação que tem com os demais livros. E a ligação de Daniel com o Apocalipse. Né? A contagem dos tempos, as profecias se cumprindo. Então, assim, é um livro bom de você estudar para entender o que está acontecendo hoje. Exato, exatamente. Né? Você consegue ter uma visão. Porque assim, quando Jesus foi batizado, como você falou, ele simbolicamente morreu para o mundo e ressuscitou, ele estava nos dando o maior exemplo de que nós podemos morrer para o mundo. Né, quando nós somos batizados, e aí vem aqui uma observação muito importante. Não é o fato de você ser batizado que você está salvo. Você precisa morrer para as coisas do mundo e viver para Cristo, independente do batismo. Não é só, o batismo é simbólico, que a gente tem um valor muito grande, mas que não é a salvação. Não é. Isso é uma coisa importante, porque eu já ouvi pessoas falarem assim, eu preciso ser batizado para ser salvo. Exato. Né? E não é isso que a Bíblia nos ensina. Ensina que nós precisamos viver com Cristo. E voltando aqui ao assunto do batismo de Jesus, uma coisa que eu achei interessante, que diz assim, que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto e foi tentado. Então, ele foi levado para o deserto. E o inimigo, claro, ele não podia perder a oportunidade. Ele estava ali junto para tentar. Exato. Para tentar. E é o que ele faz com a gente hoje. Ele vive nos tentando. E a gente precisa estar muito atento e muito contrito com Cristo para a gente não cair na tentação dele. Exato.
Eu acho interessante, falando ainda sobre o Evangelho, né? Sobre o valor do Evangelho. Sim. Você sabe que meu filho chama João, né? Aquele menino bonito. Bonitão, né? Beijo. Ele é o seguinte, ele chama João por causa desse João, né? Do João o apóstolo, sim. né? Fala, não, porque ele estava aos pés de Jesus no momento da sua morte, né? E a gente pensou muito nisso. E assim, uma das passagens mais lindas e conhecidas que resume o Evangelho, né? Foi escrita por João. Sim. Né, que é no Evangelho de João. Estamos falando de Marcos. Sim, mas eu não posso deixar de lembrar desse claro. texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Né? Então, assim, esse é o resumo. O Evangelho nós somos pecadores, nós sofremos pelo pecado e pela morte. Jesus veio à Terra para nos salvar do pecado e da morte. Então, se algum pecado aflige a nossa vida, se algum pecado aflige sua vida, quem vai te libertar desse pecado é Cristo. Né? Pela graça dele, nós somos salvos. E podemos nos libertar desses pecados também. Exatamente. Né? É isso. Nós vivemos num mundo de pecado, num mundo onde a gente não tem... teoricamente, a gente não tem esperança. Mas nós que cremos no poder de Jesus, na graça de Cristo que nos salva, nós temos a esperança, sim, de sermos salvos por essa graça maravilhosa. Porque Ele já morreu na cruz por nós. Ele já pagou o preço dos nossos pecados. Então nós temos a salvação garantida em Cristo Jesus. E isso nós aprendemos bastante detalhes aqui, aí eu te convido a estudar com mais detalhe o livro de Marcos, e não só o de Marcos, mas os evangelhos, sim, que tem cada um tem um complemento do outro, para você entender melhor essa salvação que Cristo oferece para nós. É algo assim extraordinário. E quando Jesus veio aqui nessa terra, ele viveu como homem, ele tinha comunhão com Deus, o que o tornava divino, mas ele nos deixou o exemplo de que nós podemos seguir e que nós podemos ser salvos pela graça de Cristo. Exato. E esse é o maior exemplo que a gente tem na Bíblia. Então, assim, eu te convido a estudar, a seguir cada semana a gente aqui durante o estudo com a palavra, para a gente não perder de vista esses pontos que são tão importantes. Eu vou ler um trecho que eu achei bem interessante aqui também, Rogério. Diz assim como a mensagem de Jesus é apresentada em Marcos 1 estava intimamente ligada à profecia de Daniel, que é aquele que a gente estava falando, no início da proclamação do Evangelho, a mensagem do primeiro anjo também está ligada a Daniel no final da história. Então, quando você estava falando que Daniel tinha aquela visão tão distante, a ligação que ele tem com o livro de Apocalipse e tanto o começo quanto o final da história. Então, eu achei esse trecho interessante aqui para a gente estudar. Como eu falei, a Bíblia não é para ser lida, é para ser estudada. Exato. E a gente precisa estudar isso aqui para poder a gente entender melhor essas profecias, a gente entender melhor o ensinamento que Jesus deixou para a gente aqui. Isso. Né? Ele nos deixou uma grande lição e a gente precisa seguir. Né? A salvação é de graça, é pela graça de Cristo e nós precisamos entender melhor para poder segui-lo. Porque Exato. Se a gente for pela nossa cabeça, a gente não vai fazer. Não vai conseguir chegar a lugar nenhum. A gente precisa seguir o ensinamento de Cristo, que é algo assim que é muito importante para a nossa vida. E eu quero concluir aqui o estudo dessa semana. Eu estava lendo aqui, tentando entender mais coisas, mas o nosso tempo é curto para o tanto de coisa que a gente conseguiu estudar aqui, né? E assim, como a gente viu aqui, o ministério de Jesus, relatado em Marcos 1, ele não estava ligado a uma cidade específica, nem vinculado a um local específico, como a sinagoga. Marcos apresenta Jesus caminhando no mar da Galileia. O evangelista também conta que Jesus foi na casa de Simão e André. Ele foi a um lugar deserto. Seu ministério alcançava todas as regiões da Galileia e arredores, incluindo áreas despovoadas. Ele procura alcançar as pessoas aonde ele estiver. E isso ele faz com a gente hoje. Ele procura nos alcançar, mas nós precisamos estar disponíveis para esse alcance. Né? Eu gosto de falar que ninguém vai por ser arrastado. Você vai por sua livre e espontânea vontade. Você precisa entender isso e buscar seguir a Jesus. E aí sim você vai para o céu.
né? Ele tá à tua espera. Ele está te esperando, ele está me esperando e ele está esperando você também que está aí nos assistindo. Como um pai bondoso. Como um pai bondoso. E isso faz lembrar assim, quantas vezes os pais ficam em casa ali esperando, às vezes cochilando no sofá, esperando o filho que foi para a balada. Né? Então ele está esperando a nossa decisão. Nós precisamos tomar essa decisão ao lado de Cristo para podermos desfrutar de as grandezas, as maravilhas que jamais a nossa mente humana pode imaginar que exista. A gente até pensa que sabe que vai ser legal, mas a gente não tem ideia do quanto. Então esse é o maior objetivo. Então eu espero que você procure estudar mais para que você seja alcançado por Cristo aí onde você está. E Ele vai te alcançar. Você precisa apenas abrir o seu coração e a sua mente e aceitar esses ensinamentos que Ele nos deixou aqui. Então, esse é o começo da nossa nova temporada. Eu espero que você nos siga a cada semana para estudar mais e compreender melhor o que Cristo tem para te dizer, o que Cristo tem para trazer para a sua vida e que você pode aproveitar muito bem e ganhar a salvação através de Cristo Jesus. Então nós vamos concluir com uma oração assim como nós iniciamos. Querido Deus, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, agradecidos a Ti pela oportunidade de estudarmos mais da Tua Palavra. Nós estamos iniciando uma nova temporada de estudo do encontro com a Palavra. Que nós possamos buscar as verdades que estão escritas na Tua Palavra, para vivermos de acordo com a Tua vontade, assim como Tu queres que nós vivamos. Nós Te agradecemos por esse privilégio e Te pedimos que nos guarde em todos os momentos da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.